E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou a Cleitinha Sereia. Oi! E hoje estamos aqui para analisar com vocês os capítulos 71 a 75 de Casa de Terra e Sangue, primeiro volume de Cidade da Lua Crescente. Gostaste? As coisas estão ficando calientes aqui, turma! Esse episódio eu fiquei muito empolgado assim que eu terminei de ler os capítulos. Eu nem comentei isso com você, Clay, porque as coisas estão começando a acontecer, personagens estão começando a botar as asinhas pra fora, meio que literalmente, né? Meio que literalmente. Alguns literalmente. E o cerco tá apertando. Menino, o bicho vai pegar fogo. Antes da gente começar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @corvobranco. Pode. Você também me... Pode. Corvo Branco. Pode. Pra variar, né? Eu sempre esquecendo. E você pode me encontrar também no Instagram como @eufemismo, eu.v.mis.mo. E eu sou Cleita Sereia em qualquer lugar que você me procurar. E é isso. Isso aí. Bora de resumo então, Clay? Bora! Bryce tenta comprar Hunt e também oferece seu amuleto para que o libertem. Sandriel nega o pedido e, aflita por Hunt ser levado, Bryce se oferece para ir em seu lugar. Run interfere quando Sandriel revela a todos que ela é a única filha do rei Otonal, e que por isso ela pertence a ele e ao pai até o casamento. Após Hunt ser levado, Bryce vai até a beira do rio Istros, é atacada por um demônio Crystalus e é salva por seu irmão e amigos. Agora súditos, né? Após o resgate turbulento, Bryce promete ao irmão que nunca o perdoará por ter interferido na negociação de liberdade do Hunt. Em casa, a Bryce examina sua tatuagem, pensando em seu significado, e temos, enfim, a abertura da Cimeira, onde nós conhecemos os participantes e o seu propósito. E, então, chegamos ao fim do livro, a última parte, né? Vamos encerrar agora com os acontecimentos finais. Agora o babado é forte, amo. É a festa. A gente começa então o capítulo 71 com Hunt passando a noite vomitando, apreensivo com sua nova perspectiva de futuro, né, coitado aqui. Não tem muito perspectiva, né? Ele sabia que nada de bom aconteceria quando Sandriel o levasse de volta ao castelo, que ficava nas montanhas nevoadas e selvagens a noroeste de Pangera, lembrando que ela é a governante dessa região. No pôr do sol do outro dia, o tiraram da cela, colocaram as gemas gorsianas e ele foi escoltado por 10 malaquins da cela até o elevador onde o Pollux assumiu o posto. Eu acho engraçado que, como se 10 fosse o suficiente, né? Lembra alguns episódios anteriores, aquela conversa dele com o pai da Bryce e ele, você acabou com aquela legião inteira, né? Eu tava pensando nisso agora. Não, e ele tá com a algema que acaba com a magia poder. dele. E ainda são 10 que escoltam e ainda o bicho, é o medo, né? Eles passaram no saguão pelo corpo apodrecendo do Justinian, e o Pollux fala que deixaram o corpo ali para que o Hunt pudesse se despedir. Olha que... Ai, que ódio. Ridículo, né? Já não basta ter feito tudo que fizeram com o cara, ainda leva ele lá pra mostrar de novo, né? Eles vão cutucar ele, o objetivo é esse, né? A tortura começou. Infelizmente. Lá fora, uma van preta os aguardava e a caminhada até lá foi interrompida por uma chegada inesperada. Quem que era? Quem? É ela! É ela! A ruiva de Lunatian, a poderosa. A nossa filha do rei Otonal, né? Descobriremos em breve agora. Pois é. A Bryce, ela chega interrompendo a caminhada deles até a van. Ela pede pra não levarem e Sandriel fala que ele foi ofertado a ela ontem. Ela até mesmo ri da cara da Bryce, tentando falar a ela o quanto ela acha que o Hunt vale. E a Bryce oferece, atenção, 97 milhões de marcos de ouro. É dinheiro, hein, gente? É dinheiro, meus amores. É muito dinheiro. Dinheiro que o Hunt sabia que ela não tinha, porque Bryce pode ser quem ela é. Mas ela não é rica, meus amores. A Bryce é gente como a gente, entendeu? E ela pegou, com certeza, da Jéssica Roga. Lembrando que ela já Jéssica. tinha... Jéssica. Ela pegou esse dinheiro da Jéssica Baoga. Lembrando que ela já tinha feito um trato com a Jéssica. Pelo Syrinx. Pelo cachorrito, entendeu? Pela Quimera. Então, ela já tinha uma dívida. Ela estava aumentando essa dívida. A Bryce ainda tentando barganhar e falar que o valor que ela oferece está 12 milhões acima do que ela pagou. E para adoçar o acordo, ela tira, atenção, ela tira o amuleto arquesiano do pescoço e oferece também na compra.
Como se não bastasse, né? Ela Pois tá é. botando 12 milhões a mais, né? Esse amuleto, ele tem mais de 15 mil anos e vale 3 milhões de marcos de ouro. Então, além Amiga, eu achava que valia mais. Você acredita? Porque 3 milhões me parece pouco, sabe? Pra um negócio de 15 mil anos. Tipo, o porque eu acho Hunt que só por causa tem do 200. tamanho, né? E também ninguém sabe pra que serve, né? Ah, é um É, amuleto, verdade. tipo uma correntinha que fica bonita no pescoço dos outros, que é velha. É, tipo, tem joias no nosso mundo que não tem poderes mágicos e que devem custar mais ou menos isso, sabe? 3 milhões Mais de ou dinheiro. menos, bem mais. É. E daí o pior acontece. A Sandriel, ela fala que lealdade é a sua qualidade redentora. E que ela fica, então, com o amuleto enquanto fala isso na mão e o esmaga. Ela simplesmente tritura Uhum. 3 milhões de marcos de ouro, um colar que tem mais de 15 mil anos, simplesmente pra fazer uma cena. Porque é isso que Eu ela tá fiquei fazendo ali. chocado também. Eu fiquei Não, chocado com isso. Não. E daí, quando a Bryce nota que a Sandriel não vai aceitar, ela faz o pior de tudo, que faz com que todo mundo fique aflito lendo o capítulo, né? Ela se oferece, então, pra ir no lugar do Hunt. Lembra no episódio anterior, que a gente comentou que ela falou que, ai, não. A Fury pediu pra ela não fazer nada burro, né? É. Mas que ela poderia fazer alguma coisa inteligente. E não foi Olha a jeito. inteligência dela que era. É. Ou entrar numa dívida ou se oferecer no lugar. Sabe que eu fiquei pensando muito sobre a Bryce ter essa disponibilidade de pegar um talão de cheque da Jessica, sabe? E poder gastar, assim? Não é como se a Jessica, tipo, ai, tranquilo, vai lá, gasta, filha. Mas ela deu essa liberdade pra Bryce, sabe? Eu acho isso um ponto interessante Ela pra ficar confia atento, na Bryce, sabe? né? Mano, ela confia demais. Porque, tipo, a Bryce, que nem fez o acordo com ela a respeito dos Syrinx, né? Ela pegou o dinheiro dela mesmo, né? Tipo, Uhum. fez um financiamento com ela mesmo e ela arca com essa despesa. Ela tira do salário dela ali nesse período ali, a qual ela tá pagando pela quimera. Então, assim, querendo ou não, a Bryce é confiável. Eu fico pensando naquele meme da mulher que quebra o vaso do Romero Brito na cara dele, porque o Romero Brito destratou o funcionário dela. A Jéssica é tipo isso pra Bryce. Eu acho certíssimo. Eu acho que E o seu chefe quebraria um Romero Brito na cara do Romero Brito? Ó, meu chefe já comprou briga por mim, então eu acho que Ele quebraria. Ele quebraria, aham. Isso aí. Trabalhe chefe com é pessoas gente que boa, quebrariam né? um Romero Brito na cara do Romero Brito. É sobre. Ou que te emprestariam um talão de cheque pra você gastar 92 milhões de dinheiros. Isso eu acho que o meu chefe não faria. Mas. Mas você tem todos os cartões de crédito dele, né? Você pode fazer compras no nome dele também, né? Você só não mas pode aí só comprar com um anjo, né? autorização. Não, eu faço com autorização dele, né? Você tá bem perto da Bryce. O meu chefe é a Jéssica, queria deixar bem claro aqui. Beleza, eu vou continuar aqui, que eu devaneei um pouco. O Ron aparece com Declan e Flynn, impedindo a irmã de cometer essa burrice, e chega falando, não ouse, don't you dare. O Ron, ele foi muito irmão mais velho nessa cena. Foi graças a Deus, né? Alguém tem que ser maduro, né? Vamos falar bem a verdade? Senão a Bryce já tá perdida. O pânico no local é enorme. Bryce está aos pés da Sandriel, implorando pra ser levada, e Hunt coagido, tentando fazer a Sandriel não dar ouvidos a Bryce, e o Ron apavorado com a situação, tentando fazer aquele negócio resolver. Ele usa suas sombras, fazendo elas se desdobrarem ao seu redor, enquanto Sandriel falava com a Bryce sobre ela. Abre aspas. Dar a sua vida sem ser forçada, fecha aspas. Mas Sandriel usa seu vento para dissipar a escuridão. Aí, bate de poderes ali, né? Não vem escurecer o negócio aqui, meu filho, que meu vento é forte. Aí tem algumas coisas interessantes na fala da Sandriel aqui. Ela comenta assim, ó. Todos aqui podem me chamar de tola por aceitar essa barganha. Uma mestiça sem poder ou esperança de conquistar algum, em troca da liberdade de um dos mais poderosos Malaquim que já escureceu os céus. O único guerreiro em Midgard que pode empunhar o relâmpago. Mas eu conheço o seu segredo, Bryce Killan. Sei o prêmio que é. A única filha do rei Otonal. Ai, caralho, a Sandriel sabe de tudo. Como que ela sabe disso? Eu fico muito, assim, questionando quem será que conseguiu descobrir isso pra ela? Será que ela tem algum infiltrado? Tem, ela fala aqui que ela tem Os melhores espiões, né? Mas, tipo assim, quem será que são esses espiões? Porque pouquíssimas pessoas sabiam da Bryce, né? Não, e é interessante pensar que ela tem espiões dentro de Lunátia. De um território que não é dela. Exatamente. É Você uma ficaria coisa... preocupada? Eu ficaria.
Nossa, morrendo de medo, pelo amor de Deus. E aí, como se não bastasse ela saber disso, ela jogou na frente de todo mundo, né? Todos ao redor, fora o Ron, obviamente não sabiam desse segredo. O Flynn fica chocado, xingando, e Declan fica branco. Sandriel continua a chantagem, falando sobre a maravilha que seria ter como prêmio a própria filha do rei Otonal. Ou seja, ela realmente, pra quem não entendeu, ela aceitaria trocar o Hunt pela Bryce. Sim. Porque na cabeça da Sandriel, a Bryce aparentemente vale mais do que o Hunt. Não porque o Hunt seja menos poderoso ou algo assim, mas porque a moeda de troca que a Bryce significa é maior, né? É porque o Hunt é só um poder a qual ela meio que acha que pode dominar. A Bryce, ela dominaria um rei, né? Que é o não pai. só Ela teria domínio sobre a cidade que não é dela. Isso. E não é só um domínio sobre uma cidade, né? No começo a gente viu a divisão de casas e a gente sabe que o rei Otonal, ele é responsável por todos os descendentes da sua casa em Midgard. Então, assim, o grau elevado dele de soberania, Importância é muito né, alta. é muito grande. Então, ela teria muito a ganhar. Pois é. Ron utiliza palavras antigas para tirar a irmã daquela situação. Abre aspas. Ela é uma fêmea da casa real dos feéricos e uma civita plena da república. Eu a reivindico como minha irmã de sangue. Fecha aspas. Bryce tenta discutir a respeito e Ron continua firme de que ela é posse sua e de seu pai, e Sandriel não pode levar. Bryce fala que nunca irá perdoá-lo por isso, e Ron encerra o momento tentando atirar dali, mas Bryce se debateu e prometeu ao Hunt, enquanto Pollux gargalhava, que ela encontraria um meio de livrá-lo. Ron tenta controlá-la e Sandriel fala: devia ter cortado a garganta de sua irmã quando teve a chance, príncipe. Falo por experiência própria. Ela é uma vadia. Nossa, que ódio. Meu Deus. Lembrando Ela é a que pior a Shahar raça. morreu nas mãos da Sandriel, né? Aquele embate que elas tiveram durante a queda foi entre Sandriel e Shahar. E ela está se referenciando a esse momento aqui. Desgraçada. E ele tá insinuando que o Ron deveria cortar o pescoço da Bryce, né? Tipo, do nada, né, também. Hunt fala a Bryce que eles não deviam nada um ao outro e que ela não deveria nunca mais encontrar ele. O Hunt entra na van blindada, junto de Pollux e do motorista. Partem para uma viagem de 5 horas até o coração do deserto de Psamathé, que eu não sei pronunciar. Psamathé. Eu também li assim. Não é? Psamathé. Com essa linguinha mesmo. Que é onde a cimeira vai acontecer, né? Vai acontecer dali 5 dias. 5 E deu pra ver que é um lugar longe, né? Eu adoro que tem uma especificação muito grande nesse capítulo da distância que é de Lunation, né? Até porque se você... até o deserto. A gente vai chegar nessa parte, porque lá quando o Hunt, ele descreve a cimeira, ele fala que anjos voando vão bem mais rápido, se eu não me engano é 3 horas. Uma hora. Helicóptero Eu decorei chega em isso. 30 minutos, mas de carro são 5 horas. 5 horas. E aí, tipo, eles simplesmente vão de carro aguentar essa viagem enorme porque eles não podem libertar o Hunt, né? É, porque cortaram as asas dele, né? Ele já se recuperou, né? Ainda não. Ele só se recupera na cimeira mesmo, que aí as asas já tá grandinha. Aqui ainda não tá tão... Tá grande, mas não o suficiente. Não 100%, né? Mas também eu duvido muito que se tivesse grande o suficiente, deixariam ele voar, né? Voando. Sim, porque eles teriam que libertar ele da algema pra ele ter um pouco de poder, pelo menos, né? Então... Será? Eu fiquei questionando isso, sabia? Enquanto eu tava lendo. Se eles precisam de poder pra voar? É. Eu acho que sim. Será? Porque, tipo, a asa meio que faz parte do corpo físico dele, Mas sabe? precisa de poder pra asa crescer? Ah, não, mas aí é regeneração, é uma coisa um pouco mais, assim, mágica. Agora, voar, bater... Se eles voassem de uma forma que não precisasse de asa, aí eu acho que precisaria de magia. Mas como a asa é uma coisa mais mecânica, é analógica... Pode ser. Mas, de qualquer forma, não iriam deixar ele voar, porque... Né, Não, porque é onde ele tem é onde é mais fácil pra ele. Quando a Van parte e o Ron solta a irmã, tudo que se pode ver no rosto da Bryce é ódio. Ela promete pro irmão que nunca vai o perdoar por aquilo, e o Ron tenta pôr juízo na cabeça dela, perguntando se ela sabe sobre o que falam a respeito da Sandriel e do martelo. E a Bryce fala que sim, mantendo a sua posição ali, de cascadura, né? A Bryce é muito fora da casinha, né? Ela é afrontosa. Não, às vezes ela quer militar em cima de uns assuntos que não dá, entendeu? Ei, descansa, militante. Descansa, militante. Hoje não. O Ron chama ela de idiota e fala que ele não vai se desculpar por proteger ela de si mesma. Porque E eu acho que ele era fez um muito bem em falar isso.
Com certeza, porque ela tava indo numa missão suicida e ela sabia disso. Tipo, você pode parar de falar comigo pra sempre, mas eu não vou me arrepender de ter te salvado, sabe? Exatamente. A Bryce, ela continua irredutível, mandando o irmão se fuder. E o Ron manda tentar chorar pra outra pessoa. E que ela não acharia fácil outra pessoa que concordasse com aquilo que ela fez. Porque realmente era uma idiotice de grande tamanho. A Bryce se controla como se ela fosse bater no irmão ali na frente. Ela cospe nos seus pés e sobe na sua motinha. Aí eu E amo. ó, vai até o Rio Istros lá. Ai, meu Deus, eu amo. Não, essa cena da revolta da Bryce com o irmão, eu não sei porquê, mas toda vez que eu leio eu dou muita risada, sabe? Porque ela parece muito aquelas meninas mimadas, assim, sabe? Aham. Tipo, monta na motinha ali. Mas eu até entendo ela, sabe? É engraçado, mas eu entendo ela, porque, tipo, ela tá sem saber o que fazer. Ela tinha a única esperança que ela tinha era tentar se entregar no lugar e não deixaram ela fazer isso. Então é um sentimento muito grande de incompetência. Não é como é incompetência, como fala quando você não consegue fazer alguma coisa? De impotência. Impotência. Ela se sentiu muito impotente, aí ela, como sempre, né? Não vou passar esse pano pra Bryce agora, como sempre, despejou em cima do Ran suas frustrações. Coitado do Ron, ele carrega um fardo gigante. É nessas horas que a gente vê o quanto ele ter 70 anos faz diferença, sabe? Faz. Porque ele é muito paciente. A gente vai ver ainda nesse episódio algumas situações dele sendo muito político. E eu acho que isso é uma das principais características dele, sabe? Que às vezes acaba passando despercebida por ele ser pintado como esse jovenzão que bebe e cheira drogas, sabe? Pois é, eu acho que o Ron, ele esconde alguma coisa muito pesada, sabe? Algo muito importante aconteceu com ele pra ele ser quem ele é, desta forma, e agir desta maneira. E ser tão protetor com a Bryce, sabe? Eu acho que o segundo livro, ele vai abrir muito os nossos olhos pra esse lado, né? É, ele tem essa questão de não querer carregar o legado do pai, né? Porque o pai é um Sim. escroto, então ele quer ser diferente do pai. Aí ele acaba sendo completamente diferente do pai, né? Tipo, 100% oposto. Sim. Aí o que você pontuou agora, de ele ter gerado esse sentimento de proteção em cima da Bryce, é um negócio interessante. Flynn questiona o Ran, o porquê que ele nunca contou pra que ela era a princesa deles. E o Ran diz que ela não é, porque o rei não a reconhece como filha. Ela é uma bastarda. Ran expressa sua preocupação em sua profecia acontecer e a linhagem do seu pai acabar. Que a gente já tem altas teorias aqui sobre isso, né, Clay? A gente já comentou nas partes com spoilers sobre essa profecia específica. Caso a Bryce seja reconhecida, aquilo não vai acontecer. Então ele faria o máximo para proteger ela daquele destino, mesmo que o mundo odiasse ele. Fofo. Mais uma vez ele sendo fofo. O Ron, ele é um cristalzinho. Esse menino nunca errou. E até quando ele erra, ele errou porque ele tava tentando fazer certo, entendeu? Se errou, foi por amor. Se errou, foi por amor. É true love always possible, não é? Exatamente, é. Então é a mensagem do livro. É isso aí. A Bryce tá, né, dirigindo a motinha dela, a lambretinha dela até o Cais Negro ali no Rio Istros, onde ela cai de joelho em frente ao rio e conversa com a amiga morta. Bryce fala que todos os dias ela desejava que a Danique estivesse viva e especialmente hoje ela queria mais. Triste. Essa cena é bem triste. É. Um vento mexe as árvores ao redor, arrepiando a Bryce e a fazendo procurar por algum veleiro preto. Mas na sua frente surge um demônio Crístalos que a joga dentro do rio. A Bryce, ela sente garras e dentes ao seu redor e algo queima o seu braço, fazendo-a gritar e ingerir bastante água. Algo agarra o seu corpo, a puxa pra longe e a tira da água, a abraçando, dizendo que estava com ela. Declan a salvou, a tirou do rio e o Ron mata o demônio com uma arma, né? Ele tá com... Como é o nome daquela arma? Uma arma grande. É isso, que atira. Rifle? Um rifle. Isso. Pistola? Sei lá, Pistola. é uma... Ele tava pistola, isso é fato. Tava pistola. E com a pistola. Provavelmente. Eu acho que era uma arma maior, mas eu não lembro o nome. Enfim. Amiga, eu não sei diferenciar arma. Eu Acho que a também nossa não. audiência também não, sabe? Tem bala e mata. É isso. É É. importante. O Ron ajuda o Declan a tirar a Bryce da água enquanto o Flynn se mantinha atento com seu rifle. Aqui é a resposta. Rifle. Para qualquer movimento inesperado. O Declan então pergunta pra ela se ela estava bem e aparentemente sim. Ela tinha alguns arranhões, mas nada com o veneno da criatura. Então, dessa vez, a Bryce passou ilesa. A criatura não chegou Graças a envenenar a Deus. ela. Girinês Brasil. Não era a hora, né? Agora não era a hora. O Declan, então, ele se ajoelha em sua frente e usa o seu dom feérico para a cura. Atenção, um dom raro
que não era tão poderoso quanto o de uma média bruxa, mas muito valioso. Então, assim... Curioso, né? Eu acho que é um Isso. ponto a gente dar atenção, sabe? Porque, assim, feéricos não têm dons muito longe do fogo que o rei Autonal tem. Ah, interessante. E por que É que ele tem esse dom aqui, Pois então, né? é um dom raro. Por quê? Quando que a gente vai ver isso? Será que a Bryce vai precisar disso futuramente? Sabe? O que, sabe? Qual é Sabe? o passado? Quem é a Sabe? família deste homem? Eu acho que a gente ainda vai descobrir coisas sobre a família deles. Eu também acho. Lembrando que o Flynn, né, ele também não é um férico valbarano, né? Não. Porque ele tem o dom de terra e planta, uma coisa mais, assim, rural. Mas Mother Nature, Como é que fala? Pai de planta. Ele é pai de planta. O dom dele é ser pai de planta. E o Declan, além de hacker, ele é curador. Não é curador, como é que fala? Nossa, as palavras realmente eu não lembro de nenhuma hoje. Ele é curandeiro. Curandeiro, isso. O Ron pergunta o que ela estava fazendo em pé na frente do rio, e a Bryce fala que estava ajoelhada e tinha ido ali porque precisava de ar. Flynn interrompe a conversa perguntando de onde será que a criatura teria vindo, e a Bryce fala que provavelmente alguém tinha usado a droga e consequentemente invocado a criatura. Mas Flynn bate na tecla de ter sido um ataque orquestrado, e o Ron fala que caso o que Flynn fala seja verdade, ele ficaria com ela. A gente já comentou alguns episódios anteriores sobre essa teoria de que os demônios poderiam estar sendo invocados espontaneamente por conta da droga, né? Lembrando que a droga, ela tinha o sal negro, que era o sal de invocação. O sal de obsidiana, então por isso que eles retomaram essa ideia aqui. A Bryce agradece aos amigos por terem a salvado, fala que não ficaria com Ron nem por cima do cadáver dela. O agradeceu por ter estragado a chance de ela salvar o Hunt e mostra ao irmão a exclusão de seu número do telefone, dizendo a ele que ele morreu pra ela. Não, olha aqui, não, essa parte aqui me dá, essa parte aqui me dá raiva. iPhone, excluindo o contato, falando, olha aqui o que eu vou fazer com o seu número. Você não existe mais na minha vida social, então você não é mais meu bom, entendeu? Eu vou te bloquear, ó. Vou mandar um bloco em você, hein? Pra você pensar no que você fez. Em casa, a dona Bryce examina a tatuagem pra ver se ela foi danificada no ataque, mas não. Ela está perfeitinha. A Bryce pensa no dia em que a tatuagem foi feita, lembrando das palavras que a Danica tinha escolhido para serem tatuadas ali. No alfabeto em que foi escolhido, que não se parecia em nada com os alfabetos alfarrábicos que Bryce conhecia. Alfarrábico? Peraí, deixa eu procurar essa palavra. Eu lembro que eu ia falar alguma coisa a respeito disso. Achei aqui. Quando eu vi essa palavra, quando eu tava lendo, eu achei ela muito interessante. Daí eu joguei no Google para descobrir o significado da palavra alfarrábicos. E ela significa literalmente livro antigo ou velho de pouca ou nenhuma importância, ou livro velho ou há muito editado que se tem valor por ser antigo. Então, assim, a Bryce, vamos lembrar que ela estudou história, né? Na Danica estudou história. A Bryce a gente ainda não sabe, a gente não lembra o que que ela estudou. Mas a gente sabe que ela estudou aquilo que ela tinha ali na biblioteca, que ela tem conhecimento nos livros antigos você falou certo mesmo. Ela estudou história, ela não fez a graduação de história, né? Mas ela estudou a história do povo dela. Ela conhecia muitos alfabetos, muitas línguas, né? Ela era até... Quando você fala outra língua, você é o quê? Bilíngue. Bilíngue. Ela tem como segunda língua a língua dos féricos antigos, né? Que ela aprendeu até pra agradar o bendito do pai lá. Então, assim, a Bryce é uma pessoa muito inteligente. A gente tira sarro dela sendo chiliquenta, igual a gente fez agora há pouco, mas ela é muito inteligente. E ela não conhecia o alfabeto que foi escolhido pra tatuagem. E daí, voltando para a pauta. A Bryce começou a pensar que tudo aquilo era uma maldita besteira. A tatuagem com as mesmas palavras da jaqueta, por amor tudo é possível. A mesma palavra utilizada para acessar os arquivos da Redner, a perda dos amigos, do Hunt, até que algo caiu na fichinha de Dona Bryce. A água bateu na bunda, meus amores, e ela descobriu algo. Agora a gente vai finalmente começar o evento que eu estou aqui para narrar, que eu adoro. Eu gosto muito da forma como tudo é construído aqui, porque pra mim, isso aqui é a realização de um sonho. Aqueles, né? É a realização de, tipo, um universo mágico
construída em cima de uma política muito hierarquizada e bem construída. Eu falo, gente, aqui a Sarah J. Maas, ela ficou muito tempo empenhada pra escrever tudo isso aqui. Cara, se essa mulher sonhou com isso, eu vou ficar muito puta. Se ela sonhou com isso e acordou e, tipo, tomando café da manhã, comendo um pão, assim, tipo, sujando a boca de manteiga, sabe? Começou a digitar isso aqui do nada. Porque, assim, a descrição da cimeira e a construção dessa reunião em cima da hierarquia é algo muito grande. É muito grande e é muito bem feito. Eu acho incrível. E aí a gente vai começar a falar aqui pra vocês, porque enquanto o Hunt vai ficar profundamente entediado, eu vou ficar profundamente atento. E a gente vai falar aqui pra vocês. O Hunt comenta que a última cimeira que ele tinha ido não tinha sido nesse local que vamos conhecer. Ela era feita em um antigo e imenso palácio em Pangera, adornado com as riquezas do Império. E essa cimeira acontecia em um centro de convenções. Lembrando que o Hunt tá em Pangera há 4 anos. E que as cimeiras, elas acontecem de novo no mesmo local a cada 10. Então, quando ele participou das outras cimeiras, por isso que ele disse que foi em outro local. Valbara ele está. Ai, perdão, eu falei Pangera, né? É, gente, estamos em Valbara, tá? Olá, valbaranos. Na última cimeira, que foi no ano anterior, ele também estava em Valbara, mas a gente não sabe se ele participou ou não, porque foi de outro território. Então vamos deixar bem claro, né? Que a cimeira acontece a cada 10 anos para aquele território. O centro de convenções ficava no coração do deserto de Psimafe, que a gente também não sabe pronunciar, já falamos isso aqui. Umas 5 horas de Lunation de carro, mais 1 hora de voo para um anjo a toda velocidade, ou simples 30 minutos de helicóptero, que a gente também já comentou lá atrás com vocês. Mas assim, é uma informação aqui que eu acho que... Enfim, tá aí. O local é feito de metal e vidro e lembra ao Hunt um amontoado de caixas de sapatos dispostas lado a lado, umas sobre as outras. Eu imagino um lugar bem arquitetônico chique quando fala isso, viu? É um negócio... Eu gosto muito da arquitetura que é descrita neste livro, porque ela é algo muito atual. Ao mesmo tempo que tem os templos grego, que nem o Corvo Branco, tem esse local no meio do deserto que, tipo, me lembra um pouco Las Vegas, sabe? Será que é inspirado em Las Vegas? Eu acredito que sim, porque eu vejo Lunatium como Nova York. Nada me tira da cabeça que é uma cidade assim. Nova tipo York? Tipo uma metrópole, sim. assim, Uhum. sabe? Viva, né? Cheia de gente. Mistura do antigo com o novo, Uhum. sabe? Aquela movimentação da cidade, eu vejo dessa forma. Só que o terreno ao redor não é tão Nova York, né? É uma coisa um pouco mais mediterrânea, uma coisa um pouco mais árida, né? Mas é que a gente tá no deserto real mesmo. E aí tem um local moderníssimo ali no meio do deserto. Enfim, amo. O hall do local se erguia por 3 andares com escadas e elevadores no fundo enfeitados com a bandeira escarlate da República e um tapete branco cobrindo o caminho. Todo o território de Midgard tinha cimeiras a cada 10 anos, aos quais iam os líderes de dentro das fronteiras, também um representante dos Asteri para discutirem a pauta que seria levantada ali. Essa cimeira era igual a todas, mas ela tinha um escopo menor, visto que Valbara era menor que Pangera. A reunião era dividida por quadrantes. Essa no sudeste era a primeira. Então, momento de geografia aqui. Se Lunation fica no sudeste de Valbara, lembra lá, leste, sul, sudeste, essa parte aqui, esse cantinho. E a gente sabe que tem um mar entre Valbara e Pangera. A gente não tem um mapa, né? Eu amo que a gente não tem um mapa do rolê, mas a gente tem que ficar imaginando as coisas, né? A gente tem o noroeste de Pangera como a parte mais próxima de Lunation. Então, por isso que existe toda essa preocupação da guerra chegar em Lunation em algum momento, porque os quadrantes ali onde o Maika está e a Sandriel estão é muito próximo, só tem uma faixa de mar separando os dois. Agora, acredito que vocês tenham conseguido localizar um pouco melhor. Entendam que é próximo, tá? Não tanto, mas é próximo o suficiente pra gerar preocupação. Sim, e aí a gente tem, então, o começo do encontro das legiões. Eu acho que essa parte foi muito legal, ela foi muito feliz em construir isso. Uhum. Que o Hunt fala, né, que depois de 5 dias que ele ficou ali no deserto, sem sinal do Pollux ou da Sandriel, ele recebe numa manhã as roupas pretas junto de uma bandeja de café. O uniforme que ele vai usar, né, é um uniforme negro, deixava claro que ele seria exibido pela Sandriel para se regozijar de sua posse. Então, ele sabia que ele ia ser o único de preto da festa. Sabe quando você recebe um dress code e daí eles falam assim, é proibido cores escuras e daí você vai de cor escura? Uhum, é pra chamar Era isso, atenção. é pra chamar atenção. O Hunt, ele é levado, então, até a 45ª Legião da Sandriel, onde o Pollux estava à frente dos outros, vestindo a sua armadura dourada, com o capacete azul cobalto, que identificava ele como comandante daquele pelotão. Devia ser chique, hein? Pela descrição, eu achei bonito. Não, todo mundo, todas as armaduras parecem Tudo muito pomposo, né? Rico, né? Tudo muito rico. Um dinheirão. A Corsa não estava entre eles.
Provavelmente, seu trabalho como caçadora de espiões em Pangera fosse muito valioso e abonasse a sua participação no evento. Então ele foi colocado em meio a 2 guardas específicos ali da 40ª pequena. Da 40ª pequena, não. Da 45ª. O Hunt, ele olha em volta e vê alguns anjos aos quais ele tem lembranças. Uma delas era identificada como Hárpia, uma fêmea branca com cabelos escuros, um macho com uma expressão impassível e asas negras chamado Cão do Inferno e um anjo malicioso de olhos frios chamado Falcão. Do outro lado do corredor estava, então, a 33ª com o Isaiah à frente. Ele usava a armadura de comandante que tinha o peitoral, as grágonas, as caneleiras e as braçadeiras de bronze, a qual o identificava como pertencente ao exército imperial. Gata, Lil Nas X tem uma roupa igualzinha. Quando eu falo que o Isaiah me lembra o Lil Nas, é por conta dessas coisas, Você sabe? acha que o Lil Nas X, pra fazer aquele clipe, não leu Sarah J. Maas? Claro que leu. Leu, ele se inspirou no Isaiah. Eu tenho certeza absoluta. É uma gay babadeira, vestidíssima pra matar, sabe? Literalmente, né? Na hora que tiver o filme e a descrição, né? A câmera for filmar o Isaiah, vai estar tocando Calma. Sim! Ai, tudo pra mim. Puta que pariu. O Hunt diz que ele se lembrava como aquela armadura era pesada e como com a sua armadura preta ele se sentia nu perto dessa armadura. A Naomi também estava ali em seu uniforme, com um queixo altivo e segurando a espada cerimonial da legião que cintilava. Ao lado esquerdo da 33ª estava a tropa auxiliar do rei Autonal, com armaduras mais leves, mas não menos enfeitadas. Do lado oposto, os metamorfos estavam com as suas roupas finas. A Melie não ousou olhar na sua direção, porque, vamos falar bem a verdade, quem tem cu tem medo. E os grupos menores de Vanir enchiam o restante do espaço. Então, assim, a gente tinha gente muito arrumada, entendeu? Gente, é o evento do ano, sabe? É o Red Carpet dos Vanir. É, isso que eu ia galera falar. vai botar. Agora, sabe aquela música de passarela, aquela tan, 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 piu, tan. Na verdade a gente imagina isso porque a gente é um pouco babadeiro, né? Mas, na verdade, é uma coisa meio como o desfile de 7 de setembro, quando vão à guarda, tipo, pega o exército da cidade, eles desfilam e vão com as melhores roupas, colocam todas as insígnias, é meio que isso, sabe? O povo vai lá pra se vangloriar das suas medalhas, cada uma só que da sua riqueza. como aqui é um livro de fantasia, então é tudo muito brilhante, é tudo colorido, e eu amo por conta disso. Sim. Melhor parte. Um rufar de tambores seguido por corneteiros. Eu amo que tava escrito corneteiros mesmo lá no livro, né? Eu imagino uma pessoa fazendo barulho aleatório. Bora causar! Quando a primeira vez que eu li, eu pensei naquelas vuvuzelas. Sabe? Quando teve a... De Copa do Mundo. A Copa de 2014, que teve Copa. Foi aquele... que teve a moda da vuvuzela. Não sei, eu não Acho que foi 2004 isso, não foi não, amiga? Eu não entendo de datas. Eu não sei que ano que teve, mas foi um que a Kéfera fez o primeiro vídeo dela, foi falando de vuvuzela. Que foi o ano das vuvuzelas. Meu Deus, insuportável, enfim. Eu imagino isso aqui lá no meio da cimeira. Esse povo começou a fazer barulho e aí tocou o hino da República para que os governantes da cidade entrassem. A primeira a surgir foi Jessie Baroga, representando a Casa de Chama e Sombra. Aí agora eu já imagino uma coisa meio Panem, sabe? Os Jogos Vorazes, quando eles fazem os desfiles dos... Ai, como é que chamam? Dos campeões? Acho que é. Mas vocês vão entender do que eu tô dizendo. Os ouvintes sabem. As próximas foram as bruxas. E aí, meus amores, uma revelação. Uma fêmea de pele negra, em fluidos trajes azuis com cabelo preto trançado. E era a rainha Hipáxia que sustentava a coroa dourado-vermelha. Olha que linda, dourado-vermelha. Com amoras brancas e aparentava um cansaço. Coitada, né? Chegou cansada já no evento. Embora fosse bonita, e isso dizia muito sobre o que ela vinha passando. E aí, quem está narrando isso pra gente é o Hunt. Só que ele reconhece quem que é essa pessoa. Existiam rumores que a falecida rainha Récuba tinha criado a rainha Hipáxia no coração da floresta boreal das montanhas Eliruna. Difícil pronunciar os nomes de hoje, hein? Hunt achou que por conta dessa reclusão, ela ficaria deslumbrada. Mas ela atravessou o corredor como se tivesse feito isso muitas vezes. Ai, eu amo. Ela ficou treinando, meus Ai, amores. querida, eu tô acostumada com isso aqui, com pompa. Ai, esse povo aqui pra mim é normal. Ela seria sancionada a rainha das bruxas quando a reunião começasse, e olhando bem pra ela, o Hunt já havia visto ela antes. Melhor, ele tinha interagido com ela muitas vezes. Ela era a Mad Bruxa que tratou da Bryce e ajudou nas investigações. Esse tempo todo eles estavam recebendo ajuda da rainha das bruxas.
Meus amores, tá vendo só? Por isso que ela tava cansada. Correr atrás da Bryce cansa, meu filho, você não acha? Você não tá vendo aqui a gente 720 páginas depois e ela acompanhando tudo isso? E eu amo que ela chegou classuda ali, né? E o povo continua chegando, né? A gente tem a descrição da entrada do Tarion, que ele chega como representante das sereias. Lembra do Tarion? O sereião que fica ajudando eles. Que a Bryce acha gostoso? Ele chama a Bryce de pernas, né? É. Tarion, então, ele chega como representante das sereias, acompanhado de uma jovem negra. A rainha do Istros não deixava o rio, e aquela provavelmente era sua filha. Tarion, diferente dos outros, olhou pro Hunt com compaixão. A maioria tava desviando os olhares dele, fingindo que não conhecia o coitado homem. A Sabine aparece junto do primo dos lobos, o ajudando a caminhar. O senhor, já de cabelos brancos e encurvado, andando com a ajuda da sua bengala, foi levado em direção ao elevador. Essa parte é muito engraçada. Mas ele estaca no lugar ali, ele breca no lugar e obrigou a Sabine a levar ele pras escadas, pra que eles subissem ali, como todo mundo tava subindo, entendeu? Eu vou de escada, que é isso? Tá me chamando de velha? Eu sou jovenzinho, eu sou o primo dos lobos, caramba. Te dá uma bengalada já. Então o rei Otonal chega, portando a sua coroa ônix sobre o cabelo ruivo. Deve ser muito bonito, né? Porque Ainda bem que você trouxe isso pra pauta, eu queria tanto falar disso. Sim, lindíssimo, mas continua. Que eu falar da própria coisa. Eu acho que eu entendo o sentido do ônix, A pedra brilhando como um pedaço da noite, mesmo à luz da manhã. Eu acho interessante que o Hunt comenta que é uma pedra milenar, né? Sim, e que ela parece, né, noturna, mesmo com a luz do sol. Eu achei isso muito interessante. É um detalhe interessante, cara. Eu penso pensamentos quando eu escuto isso. Você pensa pensamentos? Eu penso. Penso pensamentos, sim. É curioso que o rei Otonal, que é o rei, tipo, que tem o poder de fogo, esteja portando algo que remeta a outra coisa que não fogo, À noite. Não é interessante? Comprou na Shein. Pegou uma pedrinha, né? No mercado da carne lá, onde eles compraram a pedrinha branca que a Bryce tá o sal de obsidiana. Imagina se fosse um sal de obsidiana, ia ser babado. Mais babado ainda. O Hunt olha bem e ele não entende como não havia reparado antes como a Bryce era parecida com o pai. Aí, na hora que você reconhece, aí todo mundo fala, né? Mas o filho é a cara do pai. Ninguém nota. Não Mas é depois, que parece mesmo? Não é que parece mesmo? Tipo, ela tem a mesma cor de cabelo. Entendeu? Mas É é interessante cara. que o Hunt fala, né, que muitos féricos eram ruivos. Então, Ainda mais a nobreza, né? Deviam ser todos bem parecidos, né? bem parecidos. Porque a Bryce, ela era vendida, né? Era dito que ela era filha de algum nobre, né? Sim. Mas não o mais nobre de todos, né? Não o dono da nobreza, né? É. Mesmo, né, então, que muitos féricos fossem ruivos, mas a frieza no rosto do rei era a mesma que ele já tinha visto no rosto da Bryce incontáveis vezes. Bom, ele disse isso, né, quando ele entrou lá no antiquário, né, que tipo, a fruta não cai longe do pé, hein, menina? E dela, tá aí a resposta do Vaza porquê. Fia. Vaza Você riu Fia. igualzinho a música do Vaza Fia. E foi meio que ela falou pro pai dela, né? Foi. O Ran, ele chega, né, entra atrás do pai, vestido com o seu traje principesco. Nossa, eu pagaria tudo pra ver o também. Ran com aquele Puta que cabelo pariu. raspado, entendeu? Nossa. Aqueles piercing, aquelas tatuagens vestido de príncipe. Nossa, Nossa, deve ser gente, muito lindo. pelo amor de Meu Deus, tudo pra do mim. céu. Ouvintes, se vocês tiverem alguma arte, se vocês tiverem visto alguma coisa assim, uma fanart, mandem pra gente, pelo amor de Deus. Nossa vida, eu sou muito, meu coração é muito do Ran, sabe? Uhum. Ran é muito... Continua Então, que tem mais uma coisa mais importante agora. Pois é, o Ran, ele chega vestido todo de príncipe. Ele tá um princeso. Ele veio, né, então atrás do pai, todo princeso, portando a Aster no seu quadril, parecendo com um dos primeiros estrelados com aquela coloração. Ele poderia ter sido um dos primeiros a atravessar a Fenda do Norte tanto tempo antes. Gente, isso aqui é uma informação que, assim, relendo agora, depois de tudo que a gente passou em maio de 2022, isso aqui ressignificou-se de uma maneira que eu não consigo nem descrever. Ai, E nem posso, né? A gente vai Vem deixar... livro 2! Vem livro 2! Vem livro 2! Meu Deus do céu. Ele usava o seu diadema de folhas de bétula dourada. Eu fiquei imaginando o Ran com Mano, o cabelo puta que bem pariu, que puxado pra homem. trás, um lado, tipo, raspado, e daí aquela coroa dourada em cima do cabelo preto que brilhava. Meu Deus, sabe, Ran? Você Belíssimo. é meu herói, cara. E o diadema é diferente da coroa, né? É, Que o diadema é tipo uma tiarinha, assim, é né? um fio, né?
com folhas, assim. Sabe aquelas coroas do exército romano, né? Que tem lá... Aham. É aquela lá. Aquela Não sei lá. Eu não sei a descrição, é aquilo lá. Então ele usava o seu diadema de folhas de bétula dourada e olhou pro Hunt e balançou a cabeça sutilmente, o que muitos podiam entender aquilo como uma reprimenda. Mas o Hunt sabia que claramente aquilo era um sinto muito. É isso aí, né? Cunhados, né? Agora Mais eles que se amigos, reconhecem. cunhados. Agora eles se reconhecem como cunhados. O ar no ambiente pareceu falhar para então 49 anjos literalmente caírem do céu. Cara, A eu fico guarda imaginando eles caindo naquela pose de de vingadores Diana. que cai com um pé Ai, montado sim. no chão e um joelho, assim, com as asas abertas, assim. Nossa, belíssimo. Eu imaginei a Diana, Mulher Maravilha, quando ela... É muito a queda dela, assim, sabe? Aham. Quando ela cai desse jeito. É Super Hero Landing! Igual o Deadpool fala, né? É isso mesmo. E quem são esses anjos? Eles são a guarda asteriana, em completa pompa. Eles usavam branco e dourado e marchavam pelo saguão com lanças em suas mãos e com asas brancas cintilantes, de um branco tão puro sem um ponto de cor. Somente essas eram aceitas. Eles tomaram seu lugar no saguão, em posição de sentido, as asas apontadas para o teto. Usavam capas nevadas que eram drapeadas até o chão e elmos dourados que brilhavam e tinham penachos de cavalo branco. Ai, Coitado chique! dos cavalos. Eles tinham sido enviados ali como um lembrete dos governadores, que aqueles que seguravam a coleira monitoravam tudo. O grande irmão está de olho em vocês. Micah e Sandriel chegaram juntos usando suas armaduras de governadores. Os Vanir caíram de joelhos, mas a guarda asteriana se manteve de pé, visto que só se curvava aos seus 6 mestres. E muito interessante isso, né? Mais uma vez reforçando a hierarquia. É um ponto que, assim, a Sarah podia facilmente ter esquecido, mas ela fez questão de botar. Não, a guarda asteriana só vai responder aos Asteri, não precisa ajoelhar pra eles, né? Essa parte eu achei muito interessante, porque é uma proposta de por que não, né? O Hunt, ele se pergunta do porquê que a Sandriel e o Micah não tinham se tornado parceiros. Mesmo que o Hunt soubesse que o Micah era decente o bastante pra achar a Sandriel abominável. Mas mesmo assim, era um milagre que os Asteri não tivessem ordenado a fusão das linhagens. O que não seria novidade, porque a Sandriel e a Shahar foram o resultado de uma fusão assim, né? O E que elas o são Hunt- poderosas pra caramba, né? A Shahar Uma foi delas com já não Deus, é né? mais. O que o Hunt acredita ter pesado nessa escolha foi o fato da Sandriel ter provavelmente matado os próprios pais pra usurpar o poder da irmã e depois futuramente matar a irmã também, né? E ele acredita que isso foi o que provavelmente fez com que os Asteri parassem com essa prática. Acho que não dá bom não, hein? Não dá bom. Não dá bom. Eu fico me questionando se, já que isso era uma prática comum, será que então os Asteri não teriam algum plano diferente para os dois, sabe? Talvez seja isso que esteja acontecendo aqui. Mas enfim, é assunto para a próxima temporada. A mesa ao qual se sentaram consistia em 7 círculos. Olha que coincidência. A gente gosta deste número, né? E você já parou Gosta. pra pensar que interessante que este resumo deste livro vai acabar no capítulo 17? E que estamos na 7. página 700 e pouco? Olha só, mas acha esse não... interessante? Acho interessante, mas assim, o número que tem que ficar na cabeça de vocês é 13, tá, gente? Principalmente em outubro. 17 não, Isso. pelo amor de Deus. Não, a gente tá falando que o 7 é um número importante nesse livro. Pra vida real. Pra vida real é o Aí. 13, é outro número. Mas vale lembrar, né? São 7 círculos ali, são 7 asteres, 7 círculos do inferno 7 tronos. e outras cositas más. No círculo central se sentaram os governantes da cidade. No segundo círculo, os segundos no comando e assim em diante. Telas de vídeo foram espelhadas pelo cômodo, 2 no próprio teto, computadores cobrindo as mesas e provavelmente para consulta, né? A Fury, para surpresa de Hunt, se sentou em uma cadeira no terceiro círculo sozinha. Hunt ficou num canto da parede entre 2 guardas asterianos que o ignoravam completamente, coitado. Ele não tava em nenhum círculo, né? Ele tava no canto. Sim, ele simplesmente tava ali pra Sandriel usar ele de chaveiro, entendeu? As telas então piscaram, todos ficaram em silêncio e a imagem dos corredores de cristal com os 7 tronos apareceu. Todos se levantaram e se ajoelharam quando os Asteri surgiram. Hunt podia jurar que o poder dos 6 ecoava pela sala mesmo com eles estando a 10.000 quilômetros de distância. Longe, né? Nervoso, né? Pensa, Aí- né?
Com a chegada dos anjos, eles já sentiram uma pressão simplesmente por eles serem a guarda, né, asteriana, e eles estarem ali próximos aos governantes, que também, né, lembra que no começo do livro foi descrito, né, que o poder do Micah era tão grande que eles sentiam a pressão quando ele chegava perto. Então, assim, imagina os próprios Asteri, que eram os governantes do próprio planeta, né? Pois é, babado. Enquanto o Hunt, ele pensava no poder que cada Asteri tinha, que era o poder de uma estrela sagrada, então era algo grande, né? Ele reparou que, além dele, ninguém ousou erguer o olhar, mas Hunt encontrou o olhar de Ran e, usando o seu dom de telepatia, falou com ele. O Hunt tentou esconder o choque, fingiu ali na demência, que não tava ouvindo a voz Fingiu do costume. Ran dentro da cabeça dele, né? E aí o Ran utilizou do seu dom pra se colocar à disposição do Hunt pra contribuir, né? Retribuir o que ele fez pela Bryce. Então, o Ran, ele viu que o Hunt estava tentando impedir aquela maluquice e ele estava grato por aquilo. Cara, o Ran, ele é um neném, sabe? É mais uma vez ele se mostrando meio que o oposto de um neném, o quão maduro ele é, sabe? De nadar contra a maré por ele acreditar nas pessoas tendo provas de que elas são diferentes do que todo mundo diz, sabe? O Ran, ele pergunta através do seu dom se o Hunt tinha ideia de que a Mad Bruxa era Hypaxia. E o Hunt realmente não tinha ideia. E vamos lembrar... Eu acho que o Ran também só podia querer comentar com alguém isso, né? tipo, Migo, nossa, você viu quem pessoa que tá aqui? Você viu quem tá aqui? Sabe quando você tá com teu Tua amigo ex tá aqui. fofoqueiro e daí você fala assim, tipo, você tá vendo aquela pessoa ali, sabe? Uhum. É, tipo isso. E o mais interessante é que se vocês lembrarem dos primeiros momentos de troca em que o E agora Ron a gente pode teve falar com a disso. Mad Bruxa, ele fala que ele se sentiu atraído por ela, que ela era bonita, entendeu? Gata, E ela é realmente, ela não é só bonita. Ela é a rainha das bruxas, meus amores, entendeu? Eu achei que você ia falar outra coisa agora. Eu achei que você ia falar que num dos primeiros momentos de contato do Ran com o Hunt comenta que ele teve a sensação do Ran tá lendo os pensamentos dele. É verdade. Lembra? Agora a gente pode falar aqui na parte sem spoilers, que a gente comentou na parte com spoilers, isso lá atrás, né? Então aqui, gente, olha, pode ser que ele realmente estivesse lendo. A gente não sabe se ele é capaz de ler mentes ou se ele só consegue conversar pelas mentes, né? Mas agora a gente pode falar sobre isso. Os Asteri, antes de iniciarem a reunião, coroam então a Hipáxia como a rainha das bruxas. Eles desejam que os deuses e as estrelas brilhem sobre eles e todos inclinam ainda mais a cabeça como se agradecessem por ter permissão de existir na presença deles. Ai, ridículo, né? Mas ok. Eles pedem que seja discutido um modo de acabar com a guerra e que usem Sandriel e Hunt como testemunhas com respeito ao que vem acontecendo. Hunt sustentou o olhar morto de Rigelos na tela. Travou. Sandriel mandou um vento em sua direção para lembrar de desviar os olhos, mas ele não fez, jurando que viu Rigelos sorrir. O sangue de Hunt gelou e ele acabou desviando os olhos. Cara, o Hunt, ele peitou o Rigelos, entendeu? Um Asteri. Peitou. Ele Peitou olhando. Mas depois ele exatamente. abaixou. Depois ele abaixou. A água bateu na bunda, né? Daí ele entendeu o que ele tava fazendo. O império que viviam havia sido construído há mais de 15 mil anos para durar a eternidade. Não seria a guerra que derrubaria esse reino. Após os Asteri se despedirem e Hunt receber outro sorriso de Rigelos, as telas ficam pretas. A pressão ali era tão forte que o metamorfo leopardo vomitou e saiu correndo da sala. Por um instante, todos ficaram em silêncio. Micah se ajeita na cadeira e declara com a sua voz profunda: pelo presente, começa essa cimira valbarana. Salve os Asteri e as estrelas que possuem. Eu achei essa frase muito interessante. E voltando a Lunatium, no antiquário, daí coloca aquelas harpas, assim, sabe? A Bryce, ela assiste a cimeira e tenta não pensar que agora todos sabiam que ela era a filha bastarda do rei. Ela havia passado os últimos dias pesquisando leis para ver se havia algo que ela poderia fazer para soltar o Hunt, mas não tinha. Ela tentou as únicas duas coisas que ela poderia fazer: comprar ou se oferecer em seu lugar. A Bryce encarava o computador com a tela em branco. A cidade estava quieta por conta da atenção de todos estar voltadas para a cimeira. A cidade estava completamente vazia, né? As pessoas de alto poder não estavam na cidade e quem estava na cidade ali pra alguma coisa pra fazer, tava assistindo a cimeira pela TV. É, o casamento da família real, sabe? Vai todo mundo assistindo na Feriado TV. nacional, né? A Bryce assistiu a reprise das notícias somente pra pegar outro vislumbre do Hunt. Ela tem dormido no quarto dele todas as noites e vestido uma camisa dele, fingindo que ele estava deitado ao seu lado. Isso eu achei muito triste. 3 dias atrás, ela tinha recebido um envelope do Comitium com uma opala branca
que alguém lembra o que ela fez, né? Ela tacou na cabeça do Hunt. Uhum. E um bilhete do Isaiah que dizia que a Naomi tinha encontrado a pedra dentro da barcaça e que tinha enviado, achando que ela queria a pedra de volta. E ele acrescentou no bilhete, entre aspas, ele lamenta, fecha aspas, que foi o pedido que o Hunt fez pro Isaiah, né? Uhum. Pedindo pra que ele se desculpasse com a Bryce. Fofo, né? Quando eu falo que o Isaiah ele é um amigo de verdade, gente, é por conta dessas coisas, sabe? A Lerraba comenta que o Hunt parece triste assim como a Bryce e pergunta a ela o que vão fazer agora, voltando tudo ao normal. A Bryce diz que é isso mesmo e a Lily fala que o normal parece chato. Pois é, né, gente? Porque agora meio que aquele trabalho secundário que eles tinham de investigação meio que já era, né? Então, A agitação acabou, né? acabou. O que vai ser agora, amiga? Nada. É trabalhar Ver mesmo. quadro e Vender ler livro. escultura. Ler livro e a vida de um bookstan. Exatamente. Ler livro, resenhar na internet, sei lá. A Bryce diz pra Lerraba que ela é uma boa amiga e pede desculpa por não ter sido tão boa pra ela ultimamente. A Lerraba responde que todos passam por aquilo e que elas e Syrinx juntos vão superar tudo aquilo. Ai, Fofo. eles são muito lindos juntos, né? Voltando, bendita da Cimeira. A Cimeira tá puro tédio, meus amores. Ai, pro Hunt, pra mim tá incrível, eu tô amando. Pro Run, né? Quem tá narrando é o Run. O Run, ele achava que a Cimeira ia ser tiro, porrada e bomba. Mas as discussões estavam tão entediantes que alguns membros do baixo escalão estavam até cochilando. O Hunt e a Apex, eles permaneciam alertas e foram os grandes mestres da cidade que discutiam seus problemas enquanto todo mundo assistia. No refeitório, o Run conseguiu chegar perto da Hypaxia e perguntar o porquê que ela não havia contado quem ela era. E ela simplesmente responde, você não perguntou? E é realmente! Não, mas como se também o Ron fosse perguntar assim pra ela, então, você é Não. importante? Não, quem é Cê você? Tipo, quem é você? De onde você vem? Entendeu? Ninguém Mas se tinha- preocupou em perguntar. Tinha um sobrenome, não tinha? Não. Tinha alguma coisa, se eu não me engano, que era Salomão, Senhorita Salomão. Ah, ela disse que era uma prima. É, era alguma coisa Mas- assim. Então, acho que ele deve ter, tipo, ficado com o sobrenome dela na cabeça, achando que era Salomão. E, tipo, esse é o nome dela, sabe? Quando você admite. Porque é muito Salomão era o comum. nome de um rei, entendeu? Você tá menosprezando o nome Salomão. Mas é porque os gringos costumam utilizar sobrenomes como o nome principal, né? Tipo, igual chamar você de, em vez de Ana Paula, chamar de Senhorita Valença, né? Madame É. Valença. Eu, tipo, o Sr. Rodrigues, né? Eles têm esse costume, então às vezes Sim. a Sarah de Mesa achou que a gente ia engolir essa, sabe? Sim. Mas a Hipáxia não engoliu. A Hypax, ela continua contando que as suas fontes informaram que o mal se agitava pela cidade e ela veio discretamente ver o que acontecia e veio vivenciar uma vida comum antes da coroação. Ela sabia que ela não ia ter a liberdade que ela tinha pra fazer tudo o que fez dentro da cidade, né? Depois que se tornasse rainha. Então ela quis dar uma fugidinha, uma aprontadinha. É, eu achei legal ter isso aqui. O Ran, ele até pergunta pra Hypaxia se ela sabe dos planos do rei Autonal, e ela, muito classuda, responde: tenho minhas suspeitas, mas não estou considerando tais mudanças em minha vida no momento. Com ninguém. Eu amo, ela é muito E o fina. bom é que o próximo parágrafo é: e foi tudo, ponto. Fora colocada em seu lugar. Ponto. E foi exatamente isso. Amiga, nesse momento eu consigo imaginar ela igual a Beyoncé. É. Sabe? Eu consigo imaginar a Beyoncé sendo a Hipáxia. Nossa, muito Ia milhões. ser babado, né? Sim. O Ran, em seus pensamentos, ele suspeita que ela, por conta de seus dons de cura, consegue sentir o que tinha de errado com ele. O que fazia ele ser o último da sua linhagem, conforme a profecia do oráculo. Então, o Ran, ele se interessou pela Hypaxia. Quando ele viu quem ela realmente era, ele ficou felizinho pelo arranjo do casamento. E quando ela dá esse fora nele, ele meio que se magoa, falando que ela consegue ver o que tinha de errado com ele. Porque ele acha que a profecia significa que há algo de errado nele, entendeu? Então ele acha, muito dozinho do meu bebê, que a Hypaxia, com seu poder de cura, conseguia ver aquilo de errado nele. Por isso que ela desprezava ele. Ai, que dó, né? Tadinho, eu não vou comentar nada sobre isso. Eu vou seguir pro próximo tópico. Vai. Às 9 horas, a reunião voltou e Sandriel anuncia que Maika precisou se ausentar, mas que logo voltará então, e ela iniciará a reunião. Aí a gente não vai falar nada sobre isso, porque os próximos episódios vai ser inteirinho sobre isso, tá?
Uma discussão sobre a construção de um canal para transportes dos tanques e manutenção das linhas de abastecimento de água da guerra é aberta. O Tyrion nega, falando que isso é mais do que a destruição de viveiros de ostras e florestas de algas. Isso é cuidado com o planeta. Ou no caso, descuido, né? E Pax argumenta, falando de uma região no mar de Rhaegar que sofreu com isso e que as sereias foram compensadas em poucas safras e não na quantidade necessária. Sandriel argumenta, falando que são raças inferiores, e a rainha bruxa fala que são todos filhos de Kitona. Sandriel chama isso de baboseira, rindo. E atenção, Hipáxia encara Sandriel séria, sustentando a encarada da governadora, e quem desviou os olhos primeiro foi a Sandriel, deixando até o rei Otonal espantado pela coragem da bruxa de apenas 26 anos. É, gata, a Hipáxia, ela peita qualquer um. A gente falou Meu filho, agora ela é rainha. do outro que ela peitou? não vai ter medo de uma governadora, não. É, gente, e assim, ela tá falando coisas muito sensatas, sabe? Eles vão destruir a vida marinha, não é? No nosso mundo já é horrível isso. Agora imagina esses seres sendo seres conscientes, sabe? Ela tá destratando seres conscientes. Simplesmente pelo prazer de uma guerra que não vai levar a nada. Exato, é um absurdo, é um absurdo. Aí, gente, vale lembrar que aqui tem uma troca de olhares da Hipáxia e do Tyrion que dá pra notar um coleguismo entre eles. E aí isso vai ser mais explicado em um material extra que veio com o segundo livro, e esse material extra acontece nesse momento que a gente tá aqui agora. Então, pra quem já viu que o segundo livro tem alguns conteúdos extras sobre essa situação, não são apenas de situações após o segundo livro. Um desses conteúdos acontece aqui durante a cimeira. Tem um homem desgraçado chamado Pollux que está muito sorridente. O Pollux observa o Hunt do outro lado da sala, monitorando tudo e talvez até contando as horas para libertar sua raiva em cima do Hunt. Toda vez que ele sorria pro Hunt, ele devolvia o sorriso. Então era aquela disputa de sorrisos, homens sorridentes. Vou te matar, Seu desgraçado. desgraçado. Enfim, o Hunt estava com as asas curadas. Ele tinha testado elas, esticado e flexionado o máximo que podia dentro da sala onde ele estava preso, né? E se a Sandriel, o que eu achei muito triste essa frase, se a Sandriel o deixasse voar, ele acreditaria, talvez, né, que elas pudessem aguentar. Então, só se a Sandriel liberasse ele poderia testar as asas. Tadinho, né? ele já tá cadelizado, né? Ele já tem certeza o que vai acontecer com ele, né? É. Ele já viveu isso, né? Então, ele sabe o que o espera. O Hunt, ele continuava atento ao que todos expressavam. Ele esperava que aquelas delegações corajosas que todos faziam iriam se manter até o fim da cimeira, antes que eles se lembrassem de que quem controlava tudo poderia mudar as leis na hora que eles quisessem, assim como eles fizeram com a guerra. Então, assim, o Hunt estava considerando que não importava, aquela reunião era um fingimento, né? Eles podiam discutir sobre tudo que eles quisessem a respeito da guerra e decidir coisas que fossem melhor. Mesmo se os governantes falassem, nós não vamos mais lutar. Se os Asteri falassem, não, a gente vai mudar a lei, vocês são obrigados a lutar, eles teriam que fazer, entendeu? Ou seja, pro Hunt, a cimeira era nada mais do que um espetáculo Exatamente. que os Asteri permitiam que os territórios fizessem pra fingir que eles tinham algum tipo de poder, né? Poder, exatamente. E aí, esse capítulo termina com Hunt falando a seguinte coisa. Na cabeça dele, Hunt só pensava que queria mais uns dias. Pois é, ele tá entediado, mas ele sabe que o que vai vir depois é muito pior, né? Então ele prefere isso do que a morte, né? Exatamente. Pessoal, então é isso. Acabamos aqui a nossa parte sem spoilers. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar esse episódio com um amigo, de pregarem a palavra do Corvo. E agora a gente vai indo pra parte dos spoilers. Mas eu sou Rodolfo Rodrigues e você me encontra no Instagram como @eufemismo, eu.v.mis.mo. E eu sou a Cleitinha Sereia e você me encontra no Instagram Cleita Sereia e em qualquer lugar que você digitar meu nome. Beijo, gente! Beijo! Bem-vindos, meus fofoqueiros, à Olá, nossa parte com fofoqueiros. spoilers. Tudo bem? Gente, assim, algumas coisas bem interessantes pra gente pontuar aqui, hein?
Vamos Muito. começar falando sobre o ataque da Bryce ali, né? Logo depois dela ter se oferecido como em troca do Hunt pra Sandriel. E ela vai pra beira do rio e ela é atacada pelo Crystalus. E aí, a gente tem alguns detalhes interessantes ali. O primeiro deles é que a gente precisa lembrar que quem tá invocando o Crystalus é o Micah. Talvez algumas vezes ele tenha sido realmente invocado Pelo por conta sal de própria, obsidiana pelo sal. mesmo. Mas, nesses casos específicos em que a Bryce tá perto, foi o Micah. A gente vê que ela sente uma brisa, ela sente um negócio, uma coisa meio próxima, assim, uma coisa no ar, sabe? Que é aquela velha coisa que eu sempre venho comentando, que quando o Micah tá por perto, a gente tem essas descrições dessas sensações. É tipo, é uma eletricidade no ar, uma coisa meio assim, um ventinho, porque é o poder do Micah, né? O Micah, Sim. ele tem o poder de ventos e tal. E aí, outra coisa é que o que estava protegendo a Bryce esse tempo todo era o colar arquesiano. Então é a primeira vez que a Bryce está sem o colar arquesiano e é quando ela é finalmente atacada pelo Crystalus. E é por isso que durante todo esse tempo em que houve ataques do Crystalus, ela conseguiu se safar. Porque ela tinha o colar arquesiano. Não é à toa que ela conseguia se safar. Sim. Entendeu? Além de que ela é foda também, né? Ela é foda, não vamos descartar isso, né? Mas ela conseguia, tipo, o colar arquesiano meio que manipulava a sorte dela. Exatamente. Outra coisa muito interessante nesses capítulos é que na cena da análise da tatuagem, a Bryce descobre, enfim, que o chifre estava nas costas dela all the time. Ela faz a ligação, né? Ai, por amor tudo é possível na jaqueta, tudo é possível protegendo pistas, né, do laboratório Redner, tudo amor é possível nas costas dela protegendo o chifre. Ela se toca. Fica muito sutil ali no texto, né? Mas ela se toca. Ela fala caiu em si, né? Eu acho que essa foi uma pista muito mais aberta, assim, da Sarah J. Maas, para que o leitor parasse e falasse assim, caiu em si do quê? Né? Tipo, é a mesma coisa dela sendo estrelada, né? Fica muito sutil. E a luz, parece que o dia brilhou, o sol raiou, né? O galo cantou. Tipo, são detalhes, assim, mais sutis, né? Agora, quando a Bryce fala ali, né? E ela caiu em si do quê? De que o chifre tava nas costas dela. E aí, o último detalhe interessante é que ali, quando o Hunt tá mencionando toda essa distância que fica da Cimeira até a Lunation, não é à toa. Porque logo em seguida a gente percebe que o Micah se ausenta. E ele se ausenta pra ficar tempo suficiente longe das outras pessoas pra ele finalmente ir atrás da Bryce. Então as coisas estão acontecendo ali meio que na nossa cara. A gente tem todas as pistas ali da coisa acontecendo, mas a gente só vai conseguir concluir nos próximos capítulos mesmo. E essas pistas estão aqui, tanto de que as distâncias que a gente vai tentar percorrer, quanto que o Micah já não está mais lá. E aí é interessante que ele fala até da distância de helicóptero, porque é como eles vão conseguir ir pra lá depois. É, isso que eu coloquei ali pra falar, porque assim, na hora fica tudo meio estranho, né? De tipo, puta, o negócio vai pegar fogo, se levou 5 horas de carro e 1 hora voando, como é que eles vão chegar na Bryce rápido bastante, né? Aí, lembra que no começo eles descrevem que a estrutura do prédio tem até um helioporto. Helioponto, onde a Furry vai estacionar. Com o jatinho dela, vai estacionar o helicóptero. E daí ele descreve que a distância de helicóptero é muito mais perto, né? Leva 30 minutos. Então, quando o circo começa a torar, né? Com o ataque do Micah com a Bryce, é quando a Furry fala, vamos, galera! E daí a galera vai atrás da Ruivinha. Detalhes interessantes pra as pessoas assim, ficarem falando assim, da onde que ela tirou um helicóptero? Da onde que ela se apareceu a Furry? Como é que chega tão rápido? Se levou 5 horas de carro? Tá aí a resposta. Não é à toa também que ele comenta, sabe? É porque ele viu a Fury chegando de helicóptero e falou assim, nossa, olha, de helicóptero é só meia hora, né? Muito mais rápido. Pois é. Não é como se tivesse jogado uma informação gratuita, né, Clay? Nada é de não graça. É gratuita. Nesse livro, nada é de graça. Ele só comentou a forma como... Ele comparou a forma como os outros Vanir chegaram ali, né? Sim. Teve os Vanir que vieram voando, tipo a guarda asteriana. Teve a galera que veio de carro, ele mesmo foi de carro. E a Fury que veio de helicóptero. Então ele só listou pra gente e depois todas essas informações vão ser úteis. Super úteis, super úteis. Pessoal, e é isso. Finalizamos aqui nosso 15º episódio. Lógico que as sessões com spoilers vão ficando cada vez menores, né? Porque vão sendo revelados, né, os spoilers. A sessão de spoilers tá descendo pra sessão sem spoilers agora, né? Porque tudo sendo contado. abertamente, finalmente.
Amém, né? Tava na hora do povo ficar sabendo desse segredo, ninguém aguenta mais. Pois é. No próximo episódio, a gente decidiu o que a gente vai fazer, então, de divisão. A gente vai fazer dos capítulos 76 a 81. E depois a gente vai fazer de tudo o que rola ali no momento de salvar a cidade. A cidade. E depois um último capítulo de encerramento. Um episódio de encerramento, tá? Não. Não, são só 2. Vai São ser só um 2, 76 ou 81, que são 6 capítulos cobrindo o ataque do Micah. E depois do 82 ao 97, mais o epílogo. Que daí são 16 capítulos mais o epílogo. Que daí vai ser tudo num fervo só, entendeu? Vamos fazer então... Ao total, teremos 17 episódios do Corvo Branco. Finalmente conseguimos decidir. Exatamente. E aí a gente traz um episódio combo aí no final pra finalizar essa temporada linda. O surto. O surto, meus amores. A gente se vê no próximo episódio, então. Um beijo e tchau. Tchau.